Olá, quarto ano! Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de hoje? Hoje a aula será de Geografia, Caderno 2. Estamos começando a nossa semana, porque eu dou aula para vocês a partir de terça-feira. Então eu começo a semana agora com vocês. E estamos não só começando a nossa semana, mas começando o caderno novo também. Esse caderno tem que cuidar, hein? Não pode deixar cair a capa, rasgar, sujar, fazer orelha. Ah, cuida com carinho desse caderno, tá bom? E capricha na letrinha. Sempre amor, carinho e capricho. Vamos à nossa aula, então? Geografia. Hoje é dia 5 de maio. Eu quero que todo mundo abra na página 211. Que legal começar caderno novo, né? Adoro! Nossa, muito bom! Se você não pegou o seu caderno, pode passar na escola. Pede para mamãe, papai, alguém aí passar na escola para pegar. Combinado? Muito bem. Página 211. Vamos lá então? Coloca essa data linda que só você sabe colocar. Muito bem, querido, muito bem, minha querida. Vamos começar? Ah, então vamos lá. O espaço em transformação. Sabe o espaço que está à nossa volta? Então, ele está sempre em transformação. Vamos pensar um pouquinho no caderno 1, nos hominídeos? Como que era o espaço em volta deles, hein? Bastante natureza, não é verdade? Muita natureza. É, só que o homem, desde aquela época lá do período paleolítico, neolítico, ele já usava recursos da natureza. Ele fazia, né, ferramentas para defesa, para caça, verdade, né? Já usávamos a natureza desde o princípio e a gente continua usando. E esse uso da natureza, ele transforma o espaço que a gente vive, certo? Claro que a gente tinha que transformar com consciência, né? Se a gente não tem consciência, a gente destrói o nosso planeta, o planeta Terra. Vocês já estudaram com a Pronani biomas, não é? Então, a gente não pode destruir a nossa natureza. Não dá para viver sem ela. Fica a dica aí, certo? Muito bem, o espaço em transformação. O espaço ocupado ou não, ocupado por quem? Por nós, né? Os seres humanos. Então, ó, o espaço ocupado ou não está em constante transformação. A própria natureza, ela transforma o ambiente, só que ela demora milhares de anos, às vezes, para fazer isso. Coisa que o homem faz em um dia, 2 dias, um mês, ele já é muito mais rápido, né? O poder destrutivo do homem é muito grande e a natureza sofre com isso. Agora, usar os recursos da natureza, a gente precisa. Ninguém aqui quer morar numa selva, nem eu, nem você. Nós queremos conforto, só que o segredo é nos desenvolvermos respeitando a natureza. Tem que ser assim, né? A gente não pode ter conforto destruindo a natureza. Lembrando que tudo que está à sua volta veio da natureza, foi transformado, mas a matéria-prima sempre vem da natureza e a gente não vive sem a natureza, mesmo estando nas cidades. Muito bem, continuando aqui. Podemos perceber tal processo de transformação comparando antigas paisagens registradas nas mais diferentes fontes históricas com as paisagens atuais. A gente vai ver que está mudando muita coisa, o tempo, né? Há uma constante transformação. Outra forma de perceber esse processo é notar o resultado dessas mudanças ao longo do tempo, se elas foram favoráveis ou não, né, ao progresso local. Olha que legal! Lá na página 211, a gente está vendo uma imagem antiga do Rio de Janeiro, tá? Essa pintura, né? Debré, ele representou aí a princesa Leopoldina. Ela veio da Áustria para se casar com Dom Pedro. Isso, sabe o Dom Pedro? Aquele que virou o imperador do Brasil, a gente ainda vai estudar o Dom Pedro I. Então, a primeira esposa dele foi a princesa Leopoldina, que se tornou a imperatriz Leopoldina, certo? Muito bem, olha aí o Rio de Janeiro retratado naquela época, né?
Quando que ela chegou? Ah, ela chegou em novembro, ela chegou em 1817. Muito bem, nós estamos no ano de 2020, né? Será que o Rio de Janeiro ainda está assim, retratado desta maneira? Não, né? A ação do homem transformou a paisagem. Olha aí, vocês estão vendo aí um casarão, não é verdade? Olha só, vou mostrar, vira a página. Olha o Rio de Janeiro em 2015. Não mudou muita coisa em relação a 2020, mas quem sabe daqui 200 anos, quando alguém estiver olhando essa imagem, vai estar comparando com uma nova cidade do Rio de Janeiro, porque o nosso espaço a gente vai sempre transformando, não é? Mas, olha que interessante, cadê a natureza? É, a gente vai dando, tem um pouco aí, né? Mas olha só, antes do descobrimento do Brasil, só natureza. A gente foi ocupando, ocupando, então a gente tira a natureza para a gente construir as nossas cidades. Essa está até mostrando, né, o corcovado, né, a água, enfim, tem um pouco aí de vegetação natural, mas a gente está mudando a natureza, né, transformando o ambiente e acabando com a natureza. Muito bem. Olha aí, na página 212, vamos lá, lápis apontado, letra bonita, capricho, sempre, sempre, sempre. Então vamos lá. A transformação das paisagens é um fato, como demonstrado na comparação das imagens, e o homem é o seu principal agente de transformação. Agora responda: por que que o homem transforma o espaço em que ele vive, hein? Por que que ele transforma o espaço? Por que que ele não deixou do jeito que estava, hein? Pensa aí comigo. A gente transforma, né, o espaço. Por que que a gente transforma, né? Pensa aí. Olha aqui, coloquei as duas imagens juntas, ó. As duas mostram o Rio de Janeiro, só que o tempo foi transformando a paisagem, né? Então, agora aí, o espaço ele está em constante transformação, ou pela ação da natureza, ou pela intervenção do homem. Nesse caso, houve uma aceleração da mudança por causa do homem. Agora então, vamos responder. Por que que o homem transforma o espaço que vive? Para conforto? Para o trabalho? Pensa aí, por que que a gente transforma o ambiente? Para ter mais conforto, porque a gente tem o nosso dia a dia de trabalho, não é verdade? Nós queremos nos abrigar do frio, casas melhores. Ninguém gostaria de morar numa casinha aí de madeirinha, pau a pique, né, sapê. Não, a gente quer mais conforto, não é verdade? Então, a gente não quer rua de terra, já tivemos muitas e ainda tem no Brasil. Mas como que o carro vai passar? Tem que ter um asfalto, não é verdade? É, todas essas transformações. Por que que nós fazemos essas transformações? Existem várias respostas para isso, várias possibilidades de resposta. Olha lá. O homem se desenvolve mudando o espaço em que vive. Para ter mais conforto, né? Ele constrói casas, estradas, cidades. Coloca aí por quê? Responde aí. Por que que você acha que o homem transforma o espaço em que ele vive? Depois, nesse espaço aí, qual é a transformação que a gente faz na natureza? Eu coloquei aqui o meu desenho, ó. Você pode desenhar aí uma cidade, né? A gente está transformando o espaço em que a gente vive. Quanto mais a gente põe a mão, menos natureza. Assim. Agora, quem sabe no futuro a gente vai conseguir se desenvolver aliado à natureza, não é verdade? O índio tinha esse princípio. O índio usava os recursos da natureza, mas ele preservava a natureza como seu bem maior. O português, quando veio para o Brasil, ele já não veio com essa mentalidade. Natureza, para ele, era dinheiro. Ele já começa cortando árvores, o pau-brasil, para vender na Europa, com os engenhos na produção de cana, já vai desmatando tudo. O dinheiro, dinheiro, dinheiro. Essa mentalidade existe ainda. A prova disso é que a nossa floresta amazônica, neste momento, está sendo devastada. Por quê?
dinheiro, sempre interesses econômicos, né? Muito bem, você vai fazer um desenho bem bonito, esse desenho vai valer coração, você vai pintar, olha aí, arrasa nesse desenho, combinado? Agora eu vou continuar. Muito bem. Aí, gente, página 213, coloca a data, 5 de maio de 2020. As diferentes paisagens. Muito bem, vamos pensar um pouquinho nas paisagens no início, sem ação do homem. Vamos pensar, esquece um pouquinho a cidade. Vamos pensar na natureza. E ela não é igual em todo lugar, ela se apresenta de muitas formas, não é verdade? Muito bem. Então vamos lá. Aqui a gente está vendo algumas imagens da Mata Atlântica, do Cerrado e da Caatinga. Eu vou mostrar isso para vocês, tá bom? Então vamos lá. Aqui a gente está vendo a Mata Atlântica, a Mata Atlântica, aquela que está no litoral do Brasil, ou estava, né? Porque, ó, voltando lá em 1500, nossa, ela pegava todo o litoral do Brasil, é verdade. Mas essa foi a primeira que foi devastada. Para vocês terem uma ideia, 92% dela não existe mais. Nossa, só tem aí uns 8% da Mata Atlântica. E ela é uma floresta tropical. Ela recobriu todo o litoral do Brasil. Recobriu, falei no passado, né? Muito tempo. Ela tinha uma fauna, que são animais e flora, vegetais, bem diversa, uma riqueza sem igual. O que aconteceu? Né? Como ela estava no litoral, logo quando os portugueses chegaram, já começaram a devastá-la, ou para vender madeira, com o engenho, e mais, né, adiante, acompanhando um pouquinho a história do Brasil, tem a plantação do café, café começa a dar muito dinheiro, então tinha que ficar desmatando para plantar café, desmatava, plantava café, desmatava, teve até a marcha do café, a gente vai ver isso mais para frente, só estou dando um spoilerzinho aí para vocês. Muito bem, essa a Mata Atlântica no litoral do Brasil. Estamos falando, voltamos no tempo, hein? Sem ação do homem, combinado? E o cerrado? O cerrado, gente, recobre todo o interior do Brasil. O clima é mais seco no inverno, mas tem muita chuva no verão. O cerrado também está ameaçado. Uhum. É uma pena, né? Mas ele está ameaçado também. Olha a diferença: as árvores não estão tão juntinhas, as árvores são um pouquinho mais retorcidas, menores. Consegue ver aí a diferença? Muito bem. E também a caatinga. A caatinga ela fica no interior lá do sertão nordestino. Sabe a região nordeste? Então, lá no meio dela no interior, a gente tem a caatinga. Bom, lá quase não tem chuva, fica muito tempo sem chuva. Então a vegetação é diferente, é uma vegetação mais resistente, porque ela não vai resistir se ela precisar muito de água, não tem quase água ali. Diferente da Mata Atlântica, por exemplo, que precisa mais de água. Então a gente vê diferença aí da vegetação de acordo com o clima. Onde chove mais, a gente tem um tipo de vegetação. Onde chove menos, a gente tem outro tipo de vegetação. Aí a gente está vendo então a caatinga, tá bom? Quero mostrar para vocês se situarem, tá? Então eu estava falando da Mata Atlântica. É esse verdinho aqui, ó, mais escuro. Já foi completamente devastada. 92% dela já não existe mais, tá bom? No litoral, logo quando os portugueses chegavam, já tinha aqui a floresta, né? A Mata Atlântica. Muito bem. O cerrado que eu falei no interior, né, do Brasil, olha ele aqui, tá? Ó, é esse daqui, ó, que eu tô mostrando com a setinha, o cerrado. E a Caatinga, aqui é o Nordeste. Eu coloquei esse mapinha para você ver. Olha só, né, as 5 grandes regiões do Brasil: Sul, Sudeste, onde tem São Paulo, nosso estado, o Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste. Então, ó, Nordeste, eu estou falando aqui, ó, da Caatinga, um lugar que chove raramente, inclusive a população sofre
com a seca, os animais, a agricultura, tá? Ah, professora, mas eu já fui para o Nordeste, é tão bonito. É, você veio para cá, ó, para o litoral, é lindo, mas se você entrar, aí a paisagem muda, a pobreza, tudo muda, certo? Muito bem. Mostrei para vocês então a Mata Atlântica, a Caatinga e o Cerrado. Aqui está o nosso país, você já localizou, certo? Muito bem, então. Como que tudo começou, né? A natureza predominava, não é verdade? A natureza predominava. Os primeiros grupos humanos, eles tinham à sua disposição elementos diversos da natureza, que eram usados, por exemplo, para criar ferramentas. Nas aulas de história, você observou que os indígenas brasileiros, e a gente vai estudar muito ainda os indígenas, eles utilizam esses recursos da natureza para caçar, pescar, fazer coleta de alimentos, construir as suas casas, os seus artefatos, não é verdade? Com esse modo de se relacionar com a natureza, os índios produziam poucas modificações na paisagem natural, pois eles respeitavam muito a natureza como fonte de sobrevivência. Coisa que quando o português veio para cá, o europeu, ele já não tinha tanto essa visão, ele tinha uma visão mais de dinheiro, né? Mais econômica, voltada para o lucro, ganhar dinheiro. E persiste até os dias de hoje essa visão de ganhar dinheiro sempre acima de tudo e de todos. Errado isso, viu, gente? Vamos aí fazer um parênteses. Existem coisas muito mais importantes do que o dinheiro, muito. Dinheiro é importante? É, mas ele não pode estar acima de tudo. Dinheiro serve para nos servir, certo? Então, amor pela mamãe, pela família, pelo papai, pela vovó, princípios de honestidade, eles estão acima disso. Combinado? Fechando parênteses aí que você é do bem. Tem que entender isso. Muito bem. Os hominídeos, lembram deles no caderno 1? Legal, né? Ter estudado os homens, né, da pré-história. Eles usavam a natureza para criar ferramentas. Os índios produziam poucas modificações na natureza. Quando os portugueses chegaram, o Brasil foi descoberto, né? 22 de abril de 1500. O português não encontrou cidades aqui, ele encontrou uma natureza exuberante, que ele até relata. Ele até fala que tem tanta água aqui, que a água é infinita. A gente já viu que não é bem assim, né? Se passaram aí 520 anos e a gente já está com economia de água, né? Temos que cuidar da natureza. Naquela época eles falaram, nossa, tem tanta água aqui que não tem fim. Mas a gente já viu 520 anos depois que tem fim sim. A gente precisa racionar, senão vai faltar. Volto naquele ponto, né? Consumo consciente. Não pode escovar o dente deixando a torneira aberta. Abre a torneira, né? Põe ali a aguinha, né? Fecha a torneira, escova o dente, escove direitinho. Depois você abre a torneira. Escovar o dente com a torneira aberta, jogar fora uma água, né, que tá limpinha. Falta de consciência, tá bom? Mas tem dinheiro para pagar? Não, não é o dinheiro, gente. É a falta de água e a falta de consciência. Todo mundo usando com consciência vai ter para todo mundo. Muito bem. Olha aqui, que bacana, né? Nós estamos vendo aqui algumas, né, ferramentas, instrumentos, utensílios indígenas. Olha então para a telinha do computador, do tablet, do que você estiver usando aí, ou para o caderno, tanto faz, tá bom? Então olha para o número 1. Número 1, uma fruteira de cipó. Cipó, fruteira, né? Que bacana. O número 2 é um brinquedo indígena. Ele parece com o bilboquê, sabe? De você ficar jogando assim. E o terceiro é um tipiti. O que é um tipiti? É um coador de mandioca. Índio usava muito mandioca. Aliás, quando os portugueses aqui chegaram, eles não conheciam a mandioca e gostaram da mandioca. Olha, o 4 é uma cuia, certo? O 5 é uma buzina indígena. Buzina indígena. 6 é um ralador. Imagina, né? Ralar um milho ali, né? Um ralador. O 7 é uma cabacinha. O 8
Ah, uma vassoura, né? Até tá parecendo aquelas vassouras de hoje em dia, né? Existem vassouras parecidas. Essa vassoura é de cipó, titica, né? Olha aí uma vassourinha para dar uma limpadinha, né? E o 9 é um jupati, é um fruto de uma árvore do mesmo nome, tá bom? Lá na Amazônia, região norte. E a gente está vendo aqui um instrumento musical, que é o 10, que é o agogô. Todos esses instrumentos, né? Eles foram produzidos com recursos da natureza. Uhum. Muito legal, não é verdade? Olha agora na página 216. A gente está vendo aí, ó, um modelo de aldeia indígena. Você percebe que o homem aqui, ele transformou o espaço, não é verdade? Você está vendo aqui que os índios, olha, eles devastaram essa região. Aqui eles fizeram, tá? Esse é um modelo, existem outros diferentes, tá bom? E aqui a gente percebe que eles não mexem, eles preservam a natureza, eles mexem o mínimo possível. Pensa nessa aldeia e pensa na nossa cidade. A gente usa o mesmo princípio de mexer o mínimo na natureza? Não, né? A gente mexe mesmo na natureza. Tem rua aí, calçada que quase nem tem árvore, não é verdade? Então, a gente não tem esse mesmo princípio. Mas o índio, ele mexe sim no espaço e na natureza, mas sempre o mínimo, com a preocupação de preservar a natureza. E esse princípio indígena perdura até os dias de hoje. O índio não tem essa coisa de ficar devastando a natureza, não. Ele ainda fica horrorizado. Muito bem. Página 216, tá bom? Foi observando, desculpa, a natureza que os primeiros seres humanos puderam aprender a lidar com o que estava disponível nela para atender às suas necessidades. Descobriram o que e como deveriam fazer para plantar, o que lhes permitiu fixarem em um único lugar. Lembram disso? O homem começou a se fixar num único lugar. Aí ele começou a plantar, criar animais. Lembram disso? Então, com isso, fixando-se no mesmo local, ele começa a transformar o espaço ao seu redor, tá bom? O olhar do homem sobre as coisas do mundo foi se ampliando, o que contribuiu para a criação e a organização da nossa sociedade. As atividades realizadas pelo homem rotineiramente, por meio do trabalho, provocaram mudanças nas paisagens conforme os seus interesses, né? Muito bem. Pensa aí comigo, as atividades rotineiras do dia a dia do homem, por meio do trabalho, que a gente precisa trabalhar, nós nos organizamos assim para viver, certo? Todo mundo tem que trabalhar para se manter e viver. Provocaram mudanças nas paisagens conforme os interesses do próprio homem. Entendeu? Muito bem. Aqui, então, a gente está vendo, né, o mapa do Brasil novamente, formações vegetais do Brasil. Estamos na página 217. Tem aí um exercício. Observe aí o exercício A. Registre no mapa onde ficam as paisagens citadas no texto, usando a legenda A para Mata Atlântica ou Floresta Tropical, B para Cerrado e C para Caatinga. Então, o que você vai fazer? Eu coloquei um xizinho aqui para mostrar para você. Muito bem. Mata Atlântica é esse verdinho. Qual é a letrinha que a gente vai ter que colocar? A letrinha A. Pode ser com lápis de cor. Coloca, então, a letrinha A, tá bom? A Caatinga é a letrinha C. Onde está a Caatinga? Aprendemos a ver a legenda. Ó, aqui, ó, Caatinga. Olha a corzinha. Aqui, Caatinga, você vai colocar a letrinha C. Pode ser com lápis de cor, certo? E o Cerrado, estou mostrando aqui. O Cerrado, você vai colocar a letrinha B, certo? Estou aqui, esse xizinho é só para eu mostrar para vocês, porque eu quero explicar. Legenda é muito importante. Aqui a gente tem que olhar a legenda para a gente interpretar as informações que estão contidas aqui
nesse mapa. Olha o título aqui, Formações Vegetais do Brasil. Tudo bem? Agora, vamos dar uma olhadinha nesse mapa? A gente viu, né, imagens da Mata Atlântica, da Caatinga e do Cerrado. Mas não é só isso. O Brasil é enorme, né? Nós temos aqui, ó, esse verdinho aqui, Floresta Amazônica. Aqui é a região norte, tá bom? Região norte do Brasil. Temos também as matas intermediárias, olha a corzinha aqui. Nós temos os manguezais e a restinga também, que é um verdinho mais clarinho, tá vendo ele aqui, ó? Um verdinho mais clarinho, observa direito que você vai achar no mapa. A mata de araucárias, esse azulzinho aqui mais claro, a mata dos cocais, olha aqui, representado pelo vermelho. A caatinga, que fica aqui no Nordeste, né? Seca. E aqui o clima, gente, também, né? Clima semiárido, seca, né? Muito, essa região é uma região onde a população sofre bastante, viu? Campos, olha aqui o amarelinho, pedacinhos do amarelinho com campos, né? O cerrado está aqui. O Pantanal, gente, o Pantanal, ele é tão importante quanto, aliás, todos são importantes, né? Mas o Pantanal, ele tem a maior planície alagável do mundo. O Brasil é um gigante quando a gente fala de natureza. Nós temos o maior rio do mundo, a maior floresta do mundo. Nós temos a maior planície alagável do mundo. Nós temos a maior ilha dentro de rio do mundo. O Brasil, quando a gente fala de natureza, é um país grandioso. É. Agora, cabe a nós, eu e você, sendo, né, pessoas do bem, para a gente deixar o nosso país grandioso em tudo, não só na natureza, tá bom? Muito bem. Aqui está, então, o nosso Brasil, o nosso país, certo? Só que a gente está mostrando aqui as vegetações, certo? Os tipos de vegetações do nosso país. Bom, continuando então, agora você vai virar a página 218, tá bom? Além das paisagens identificadas anteriormente, quais foram, né? A Mata Atlântica, a Caatinga, o Cerrado. Então, além delas, que a gente já viu, quais outras existem no Brasil? Gente, é só você voltar no mapa e copiar o que está mostrando na legenda, não é verdade? Então vamos lá. Floresta amazônica, não esquece do acento, amazônica, toda proparoxítona é acentuada. A amazônica, aulinha aí de português no meio, né? Porque a escrita está presente em todas as disciplinas, tá bom? Matas intermediárias, manguezais e restinga, mata de araucárias, mata de cocais, campos, Pantanal e pampas. Reparou que eu coloquei uma letrinha inicial maiúscula? Coloca também. Letra bonitinha, capricha, gente. Amor, carinho e capricho sempre, tá bom? Muito bem. Se eu estou indo rápido, pausa o vídeo, não tem problema. Pode pausar, professora. Vai aí se acostumando com isso. Quando a gente voltar, não tem como pausar a professora, hein? Olha lá, hein? Mas, enfim, continuando, brincadeirinhas à parte. 2. Leia o texto a seguir, escrito por 5 professores indígenas, certo? Índios. Nossa, índio professor? Já conversamos um pouquinho sobre os índios, né? Não é para achar que o índio ainda continua como no descobrimento do Brasil. A cultura, os princípios permanecem os mesmos, mas hoje o índio, ele tem celular, o índio estuda, tá bom? Ele tem mais um contato, com raríssimas exceções que ainda existem lá na floresta amazônica, índios que vivem totalmente isolados, mas aí a gente tem uma grande parte que convive com a gente, certo? Muito bem. A mandioca, né? Macaxeira, mandioca, eu adoro mandioca, viu? Uma mandioca frita, nossa. Bom, parei. A mandioca é muito importante para nós. Dela fazemos a farinha para a alimentação do nosso dia a dia, o beiju, a tapioca e o cauim, que é uma bebida muito apreciada nos dias de cerimônias e festas religiosas.
Bom, a mandioca aí tá com tudo, né? Olha só quanta coisa eles fazem com a mandioca. Ela é muito importante. Bom, na página 218, o alimento principal do povo pataxó é a mandioca. Vocês acabaram de ver, acabei de ler para vocês. Como ela era retirada na natureza nos tempos antigos. Vamos voltar, né? Tempos antigos. Ela era simplesmente como? Coletada. Isso, gente, ela era coletada. Então vamos lá, ó. A mandioca era retirada da natureza por meio da coleta. Passei até um tracinho. Pode passar um tracinho colorido. Vamos deixar esse caderno lindo, sempre. Usando os próprios materiais que a natureza fornecia, certo? Bom, que alimentos disponíveis na natureza são consumidos em sua casa? Aí você vai escrever, por exemplo, arroz, feijão, batata, tomate, alguma verdurinha, né? Então, que alimentos disponíveis na natureza são consumidos em sua casa? Aí cada um vai fazer o seu, combinado? Ó, não estou falando de produtos industrializados, tá bom? Não, eu estou falando dos alimentos disponíveis na natureza, certo? Que a gente pode pegar, como o índio aí pegava, certo? Que a gente não precisa transformar, tá bom? Acredito que você come bastante frutas. Se não come, comece a comer. Criança precisa comer frutas, verduras, legumes para crescer forte, saudável. Precisa sim. Não tem essa que é ruim, não, gente. Não, tem que ter uma alimentação saudável, hein? Aí, outra dica que eu tô dando, hein? Nossa, hoje a aula tá cheia de diquinhas. Presta atenção em mim, tá bom? Quais as principais necessidades do homem primitivo que eram atendidas pela natureza? Então, principais necessidades do homem. Ele precisava de moradia, ele precisava de vestimenta, ele precisava de instrumentos para se defender, não é verdade? Então vamos lá, ó. Da natureza, o homem primitivo tirava materiais para fazer suas moradias, armas, ferramentas, vestimentas. Quer fazer uma resposta diferente? Pode fazer. Estou dando aí uma possibilidade de resposta. Você pode fazer aí uma resposta até mais elaborada do que essa que eu estou te dando, combinado? Agora, presta atenção. Depois você tem que estudar tudo isso, certo? Então não é assim, eu fiz a lição, eu estudo. Então, por isso que eu estou colocando essa resposta mais completinha, porque você depois tem que estudar tudo isso. Combinado? Muito bem. Ficou alguma dúvida? Se ficou, escreve para nós, tá bom? Tá aqui o nosso e-mail, danimarcia.professoras@gmail.com. Meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Um beijo grande. Não esquece de preencher o questionário de frequência, tá bom? Um beijo grande, beijo virtual pode. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, gente!